Mateus 18, versículo 18. Apenas 3 versículos nós vamos ler. Do 18 ao 20. Pode acompanhar aqui em cima. Diz assim, ó, acha essa versão por favor. Em verdade lhes digo. Diz assim: em verdade lhes digo, que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Diga amém por essa palavra. Abra o teu entendimento agora aí, o teu coração. Não deixa nada nem ninguém tomar a tua atenção a partir de agora. Igreja de Cristo, nós podemos perceber de forma clara aqui nesse texto que a gente leu, que para que uma resposta venha do céu para nós ou para a nossa vida, a palavra aqui está muito clara, que o movimento começa primeiro na terra e não no céu. Aqui está escrito: tudo que vocês ligarem primeiro na terra, será ligado no céu depois. E tudo que vocês desligarem na terra primeiro, será então desligado no céu também. Jesus disse mais: e se 2 ou mais pessoas reunirem na terra, se reunirem na terra, em qualquer lugar que seja, para falar sobre mim, que é o que nós estamos falando aqui, ele faz uma promessa: ali eu estarei no meio deles, e manifestarei, aleluia. E que mais? Em Jeremias capítulo 29, no versículo 13, Deus diz assim: vocês me buscarão e me acharão. Quando? Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Olha que forte isso. Então você percebe aqui, que não é simplesmente a gente está andando na rua e de repente tropeçamos em Deus e encontramos com Ele. Não é assim que funciona. Eu vou devagar que você precisa entender isso aqui. Diferente do que muitas pessoas pensam e alguns até pregam por aí, Deus ele não é achado por qualquer um que busca Ele. Não é assim, não é isso que a Bíblia diz. Não é apenas porque eu estou indo para a igreja buscar a Deus, eu estou vindo à igreja agora. A busca precisa ser uma busca de todo o coração. Não é porque eu estou na igreja que eu vou encontrar com Deus, não se engane. Você pode perceber que mesmo dentro da igreja, que tem pessoas aí dentro da igreja há mais de 10 anos, e até hoje, não se encontrou com Deus. E com certeza, eu olhando daqui de cima, aqui não tem ninguém assim. Eu estou falando de outros lugares, amém? Talvez lá no Face tem alguém que precisa ouvir isso. Tem pessoas que estão há mais de 10 anos na igreja, e não teve um encontro verdadeiro com Ele ainda. Sabe, o encontro com Deus não acontece por acaso não. E aqui na palavra está dizendo o seguinte: vocês me buscam, é a palavra de domingo, intensamente, meu Deus, de todo o seu coração, com intensidade. E eu que vejo você, daqui do céu, quando eu vejo vocês me buscando intensamente, eu me revelo a vocês. É isso que Deus está falando aqui, ó. E aí em Mateus capítulo 7, no versículo 7, olha o que ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, quem busca encontra, e quem bate, a porta será aberta. Diga glória a Deus por essa palavra. Então aqui já mostra que nada é dado por Deus para nós, nem para mim nem para você, de graça, ou de forma fácil. Diante das nossas ações, existe o quê? Uma reação de Deus. Você consegue entender isso aqui? Diante das nossas atitudes, nós estamos trabalhando o mês temático da fé e atitude. O tema dessa mensagem é fé e atitude, ação e reação. Você consegue ver, até isso que eu falei agora para você, que Deus aquele é um Deus reativo?
Você não recebe nada, você não recebe algo do céu do nada. Pelo contrário, Deus está dizendo, você me busca, e porque você me busca, eu deixo você me encontrar. Você pede, e porque você me pede, e se eu achar que você deve ter, eu dou a vocês. Vocês batem, e se eu achar que a porta deve se abrir, eu abro a porta para vocês. Ou seja, você planta e eu garanto. Você consegue perceber um Deus reativo na palavra? De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um Deus como um Deus reativo. Se a gente não fizer a nossa parte, eu preciso pregar a verdade para você, nada acontecerá. Danilo, mas eu estou com uma fé tão grande que as portas vão se abrir ainda esse ano para mim. Ah, você está com fé? Glória a Deus que você está com fé. Mas fica parado então, esperando a porta se abrir para você, só pela fé que você tem. Você vai ver que a porta não vai se abrir. Se você ficar parado, não correr atrás, não bater na porta, não pedir para Deus, não fizer a tua parte, nada vai acontecer. Não abre, irmão. Porque só a fé sem atitude não adianta, porque Tiago vai dizer que a fé sem obras, sem ação, sem atitude, ela é uma fé morta. 2 Crônicas 7,14, olha que tremendo isso aqui, 2 Crônicas 7,14, Deus dizendo para o povo, quem é povo de Deus? Deixa eu ver, então é para você que ele falou, olha aqui, se o meu povo, só o povo de Deus, dão glória a Deus, olha só, se o meu povo, vocês que se chama pelo meu nome, se humilhar, acompanha comigo, orar, me buscar, ó a ação da nossa parte, se converter dos seus maus caminhos. Você percebe que até aqui é tudo o homem que faz? Vamos continuar a leitura. Você percebe que é tudo o homem que faz? E depois dessa tomada de atitude do homem, Deus diz, depois que você me chamar pelo meu nome, meu Deus, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu vou reagir à atitude de vocês. Depois que vocês fizerem tudo isso, olha o que eu vou fazer. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e eu sararei a vossa terra. Deus é um Deus reativo, igreja. Então se você está parado esperando Deus agir ao seu favor, desculpa, mas você está perdendo tempo. Você simplesmente está perdendo tempo, porque nada vai cair no teu colo sem você fizer a tua parte. Porque a Bíblia diz aqui, deixa claro que Deus, Ele mais reage às nossas atitudes do que propriamente age por vontade própria. Você escutou o testemunho da Sara aqui agora? Caiu no meu colo, mas o que ela fez? Ela desejou. E se ela desejou, provavelmente ela pediu. Que ela pediu, ela pediu. Ela pode não ter ido atrás, mas ela pediu, ela buscou. Quem está entendendo? Deus, olha só, Deus vê o que nós estamos fazendo. E de acordo com aquilo que a gente está fazendo, as posições que nós tomamos na nossa vida, Ele vai reagindo e trabalhando ao nosso favor. E é isso aqui que muita gente precisa entender. A pessoa está vindo na igreja, ela quer que Jesus trabalhe na vida dela, ela quer que Jesus transforma, abre as portas, que liberta ela do vício, mas a pessoa não quer fazer aquilo que ela precisa fazer. Ela já sabe que é um mandamento de Jesus, que ela precisa descer as águas, limpar a ficha, aceitar Jesus por inteiro, vamos dizer a verdade, porque é um mandamento de Jesus, quando Ele fala, todo aquele que crê em mim e batizar, será salvo. Se eu quero que Jesus age na minha vida, no mínimo eu tenho que ter Jesus por inteiro na minha vida, é Ele que vai trabalhar. E quando eu desço as águas do santo batismo, Ele vê essa ação da minha parte, Ele começa a reagir e trabalhar ao meu favor. Quem está entendendo? Então não adianta, igreja, a primeira ação precisa ser nossa e não de Deus. Sabe, Deus não tem filhos prediletos. E aí talvez você pergunte assim, Danilo, então por que algumas pessoas têm resultados melhores do que as outras? É simples a resposta. E é simples demais, porque alguns fazem coisas que outros não fazem. Talvez tem gente que você conhece que nem na igreja vem. E aí você fala, mas tem uma vida melhor que a minha, porque está fazendo coisas que você mesmo dentro da igreja ainda não faz. Oh meu Deus. Sabe, Deus Ele não age. Não, Deus reage. A todo momento você vai ver na Bíblia Deus reagindo.
E ele reage o que, Danilo? Ele reage às nossas atitudes. E Deus trouxe alguém aqui essa noite para falar para você: está na hora de você começar a agir. Está na hora de você começar a fazer aquilo que é a tua parte. Irmão, tem gente que está aqui, você está ouvindo essa palavra, e você tem várias promessas que Deus já te liberou. Só que você está tão focado talvez na promessa que Deus te fez, que você está esquecendo que toda promessa que Deus faz tem duas partes. Uma parte que é minha e uma parte que é de Deus. E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes elas ficam tão focadas na promessa que elas esquecem de fazer a parte dela. E aí a promessa não se cumpre, é Deus que não cumpriu. Não, fui eu. Olha, por isso que Deus é Deus. Porque Ele só faz aquilo que não depende de mim, de você fazer. É por isso que Ele é Deus. Agora aquilo que depende de mim, de você, não espere, porque Ele não fará. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, essa palavra que nós demos aqui, ó, é Deus dizendo: ei, se vocês ligarem aí embaixo, eu ligo aqui em cima. Se vocês desligarem aí embaixo, eu vou desligar aqui também. Se 2 ou 3 de vocês aí estiver falando de mim, eu estarei aí no meio de vocês, eu vou me manifestar, milagres vão acontecer, curas serão estabelecidas. Não, não é possível, você não entendeu. Deus está dizendo aqui, ó, se você se movimentar, eu me movimento. Entenda o que Deus está falando para você aqui. Se você se movimentar, eu me movimento. Fica parado, e eu vou ficar parado aqui também, Deus está dizendo. Enquanto você estiver parado, eu vou ficar parado. Se você se movimentar um pouco, eu vou me movimentar um pouco. Na proporção que você agir, Deus vai reagir. Mas sabe qual que é o nosso problema, igreja? É que a gente reclama muito. A gente reclama o tempo inteiro. Ah, está tudo tão difícil para mim. A vida não muda. Minha vida está sempre do mesmo jeito. As coisas não acontecem para mim. Pelo menos do jeito que eu quero, não, né? Vai falar que as coisas não acontecem para você? Está te faltando alguma coisa? Não acontece o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Claro, você pode não ter tudo aquilo que você quer ter nesse momento, mas fala para mim se está faltando aquilo que você precisa. Fala para Deus agora, dentro da casa dele, que está te faltando algo. Você pode não ter o que você quer, mas o que você precisa, irmão, não falta. Sabe por quê? Porque você tem colocado ele como seu pastor. E o Salmo 23 é claro, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pastor, está faltando, então você não está colocando ele como seu pastor. Mas a pergunta que Deus faz para mim e para você essa noite aqui é a seguinte, ó: quando é que você vai começar, meu Deus, a ter uma ação capaz de gerar em mim uma reação aqui da minha parte? Quando é que você vai começar a colocar em prática aquilo que eu tenho falado com você semanalmente? E alguma das coisas você tem até anotado, rabiscado, prometido para mim durante o culto, enquanto eu falo que você vai fazer, e chega na hora que você precisa fazer, você não faz. Sabe, igreja, a nossa função é agir, a nossa parte é fazer aquilo que precisa ser feito, para que Deus então Ele possa reagir e fazer a parte dEle. Eu estou pregando para alguém essa noite que você está aqui, você está, mesmo, apesar de você estar aqui, você está desanimado. Em alguma área da sua vida você sabe que é com você que Deus está falando. E seja no casamento, seja na área profissional, seja na área familiar, financeira, espiritual, no ministério, eu não sei, mas você sabe. Mas você precisa fazer alguma coisa. Não dá para continuar desanimado sem fazer nada, só reclamando, só murmurando. Você pode ter a maior fé do mundo, mas se você não entrar no seu quarto e ao invés de reclamar, criticar, ao invés de ficar emburradinho, emburradinha, se você não começar a orar e declarar com a sua boca para o inimigo ouvir: eu creio que isso vai passar. É isso que Deus espera de você. O diabo, ele está ao derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. Você percebe que não é qualquer um que ele pode tragar? Ele procura quem ele pode. Quem que ele pode? Aquele que critica, aquele que reclama, aquele que murmura.
E sabe o que Deus espera de você? Que você entre lá no seu quarto, mas não para reclamar. Não cair em depressão numa cama triste. Mas Ele quer que você abra a sua boca e declare aí, eu sei que isso vai passar. Eu creio que na hora certa as portas vão se abrir para mim. Eu sei que a unção que está sobre mim vai redobrar, vai aumentar a cada dia. Desculpa, mas nada vai acontecer, meu irmão, por mais que você tenha fé, você precisa agir. A fé sem obras é morta. Eu tenho fé, mas eu não declaro a minha fé. Eu tenho fé, mas eu não tenho coragem, eu só reclamo, não tenho coragem de bater no peito e declarar para o diabo ouvir. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele se levantará. Você já parou para pensar que tudo aquilo que eu e você, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, é responsabilidade nossa, é culpa nossa? Seja bom ou ruim, pastor, mas estou vivendo coisa boa, glória a Deus, é responsabilidade sua isso, é mérito seu então. Eu vou repetir, seja bom ou ruim, seja um momento bom ou difícil, é apenas consequência das nossas escolhas. É isso mesmo. Isso que você está vivendo hoje é consequência das suas decisões erradas que você tomou lá atrás. Olha aí Deus falando com alguém. Você está sofrendo por algo hoje? Você está chorando? Você não sabia que isso aí que você está passando agora é consequência de uma escolha errada que você fez lá atrás? Você não sabia não? Eu usei pessoas para falar para você, eu usei tua família para falar com você, eu mesmo falei com você, mas você acha que você sabe tudo? Isso aí é resultado das atitudes erradas que a gente toma. Sabe, se eu vivo hoje uma fase boa, uma fase ruim, não importa. Eu só preciso aceitar que o que eu vivo hoje é responsabilidade minha, é mérito meu ou culpa minha, só minha. Não dá para ficar culpando as pessoas à minha volta por aquilo que eu estou passando. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, as pessoas, não é o teu caso não, mas muitas pessoas querem viver o sobrenatural de Deus. Elas querem receber uma reação da parte de Deus de forma sobrenatural. Mas não adianta, não existe reação sobrenatural do céu sem que tenha uma ação da nossa parte aqui na terra. Você age, Deus reage, é isso que Ele está falando aqui, ó. No mesmo nível que nós se entregamos da presença de Deus, quando nós estamos aqui, quer ver? Na igreja, num culto como esse, na hora do louvor, que presença maravilhosa, sabe? É da forma como eu abro o meu coração, como nós agimos na presença dEle, isso é o que define o nível da reação de Deus. Terça-feira você precisa ver a visitação de Deus que nós tivemos aqui. Mas sabe o que era aquilo? Foi apenas uma reação de Deus com o nível da ação da parte da igreja. Todo mundo buscando, clamando em uma só voz pela presença de Deus. Os louvores clamavam, as letras do louvor clamando que queríamos a presença dEle, o fogo dEle. Nós não estávamos aqui pedindo portas abertas. Eu quero prosperidade. Não, a gente quer a tua presença. É a tua presença. E daqui a pouco a reação de Deus aconteceu. Oh, aleluia. Sabe, igreja, é por isso que na hora do louvor você deve cantar, mas cantar para fora. Tem gente que canta para dentro, fica com medo, com vergonha de Deus. Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim, diante das pessoas, daquele grande dia, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai. Estamos na igreja para adorar a Deus, então vamos fazer com vontade, vamos fazer com intensidade, vamos cantar, mas vamos cantar para fora, com vontade. Porque sabe, quando você está cantando para fora para Deus, isso é uma comunicação sua com Deus. E vou falar mais, tudo que a gente faz é comunicação com Deus. Chegar atrasado num culto, desculpa, mas é uma mensagem que você passa para Deus. Você sabia disso? Esquecer os compromissos da igreja, trocar um dia de culto, um compromisso da igreja por qualquer outra coisa que seja, é uma mensagem que você está mandando para Deus. Porque na verdade é que eu esqueço, né? Eu esqueço aquilo que não é tão importante para mim. Quem concorda comigo? O que não é importante eu esqueço. Agora o que é importante, que é prioridade na minha vida, eu jamais vou esquecer.
Eu valorizo aquilo que é mais importante para mim. Sabe o que você está me ouvindo falar aqui agora, sabe? Porque Deus é importante para você. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora, eu estou falando de você agora. Você está aqui, sabe por quê? Porque Deus tem sido prioridade na tua vida. Aplauda Jesus pela sua vida. Glória a Deus. E muitas outras coisas, você quer saber? Muitas outras coisas é uma mensagem que você manda para Deus. Fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer forma, forçado, obrigado, isso é uma mensagem que você está mandando para Deus. Fazer a obra de Deus reclamando, é uma baita de uma mensagem que você manda para Deus. Fazer algo para Deus reclamando, na verdade, é como se Ele dissesse: é melhor que você não faça. Eu não preciso de você. Você que precisa de mim. E vou falar mais, para você que tem um chamado, fazer a obra de Deus não é obrigação e nem deve ser peso. Fazer a obra de Deus deve ser um privilégio para você. E tem pessoa que ainda tem a cara de pau de dizer: eu vou para a igreja porque eu preciso de um milagre. Você vai alcançar o milagre sim. Olha lá, olha Deus usando. Sabe, a pessoa pode estar lá, irmão, no vale da sombra da morte, ela está precisando de uma reação de Deus, mas quando ela chega aqui, o que ela entrega para Deus é ridículo. Ela está no vale da sombra da morte, ela está com um parente na UTI, ela está com qualquer coisa, mas a vida dela, ela não vê saída. Mas quando chega aqui, o que ela entrega para Deus é decepcionante. Deus olha e fala: será que está precisando mesmo? É braço cruzado, é mão no bolso. Toque, transtorno obsessivo compulsivo, você entendeu, né? Dentro da igreja, daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Eu estou tirando selfie no meio do culto, para postar na internet. Cuidado, vamos começar a analisar a nossa vida, porque a partir do momento que eu estou aqui, eu preciso estar por inteiro. A pessoa faz tudo de qualquer jeito, ela adora de qualquer jeito, ela canta de qualquer jeito, ela toca de qualquer jeito, prega de qualquer jeito, oferta, dizima de qualquer jeito. Ela está mais preocupada com o celular que está vibrando no bolso do que com a palavra que está sendo entregue. Quem está entendendo? Vocês estão aí? Glória a Deus, eu achei que vocês tinham ido embora. E sabe qual que é pior do que isso aqui ainda? É que a pessoa às vezes faz tudo de qualquer jeito, esperando que Deus vai reagir com o sobrenatural na vida dela. Ela acredita ainda que Deus vai reagir. Pastor Danilo, mas sabe o que é? É que eu acordo cedo, sabe? Eu vou para a igreja, eu ainda faço um esforço tremendo de estar aqui. Eu acordo cedo, sabe? Eu durmo tarde, eu estou cansado, pastor. Então fique em casa dormindo, irmão. Você está cansado, não está sendo para descansar? Por que você veio fazer aqui? Se você não crê que o Deus que está aqui vai te renovar, porque a partir do momento que você está aqui, você tem que viver aqui intensamente. Eu também estou cansado, não é pouco não. Tem dia que eu estou aqui pregando para você, só Deus sabe. Durante a tarde eu já atendi 17, 18 família, e eu estou aqui pregando a palavra para você. Não é fácil, não é fácil não. Mas quem falou para você que é fácil? Jesus não falou que seria fácil, Ele falou que valeria a pena. O que vale a pena custa caro. Eu vou repetir, o que vale a pena custa caro. E o pior é que ninguém quer pagar o preço. Danilo, mas o meu descanso é precioso. Ei, eu estou pregando para você aqui um Deus maravilhoso, alguém que pode te renovar, e além de te renovar, alguém que é muito mais importante do que o teu descanso. Alguém muito mais poderoso do que o teu descanso. Eu quero te explicar 3 coisas aqui para gerar em você hoje uma ação da tua parte que vai trazer uma resposta de Deus sobrenatural para você. Quantos precisam de uma resposta de Deus aqui? Uma reação de Deus? Então eu vou passar para você agora 3 chaves aqui rapidinho, para gerar essas 3 chaves. Se você colocar em prática, claro, vai gerar em você uma ação que vai desatar de Deus uma reação sobrenatural na tua vida. Eu não sei você, mas eu quero viver o vai e vem de Deus. A reação divina. Eu mando, Ele manda, oh glória. Eu ligo, Ele liga, eu desligo, Ele desliga. Quem está entendendo? Mateus capítulo 14, versículo 26.
Aleluia, Jesus. Olha só, uma passagem bem conhecida. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre as águas, ao mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Eu acredito que ele deve ter falado: esse cara é louco. É gente assim que eu estou procurando. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Diga amém. Escuta o que eu vou te falar aqui. O nível da ação do homem, no caso aqui Pedro, que representa eu e você, o nível da ação do homem provoca o nível da reação de Deus. Eu vou repetir: o nível da ação do homem provoca o nível da reação de Deus. A primeira coisa que você vai precisar, para você ter um resultado diferente na sua vida, é buscar a paz que excede todo o entendimento. Resumindo, isso seria a serenidade de Deus. Você precisa ter a paz, a serenidade. Para quê, pastor? Para aceitar as coisas que você não pode mudar. Deus está falando com alguém aqui diretamente agora. Eu trouxe aqui você aqui hoje para entregar através dessa palavra a paz que você precisa. Sabe para quê? A serenidade. Para você aceitar as coisas que você não pode mudar. Tem coisas que você não pode mudar, e você precisa saber, entender e aceitar isso. Tem gente que está aqui que você não aguenta mais dar murro em ponta de faca, e Deus está falando para você, porque você ainda não aceitou as coisas que você não pode mudar. Pedro, por exemplo, ele podia conversar com Jesus, mas ele não podia acalmar a tempestade. Eu estou pregando para alguém agora que você está no meio de uma grande tempestade. O vento está soprando forte contra você. Mas você percebe que Pedro não tinha o poder de parar a tempestade, mas ele tinha a possibilidade de falar com Jesus. Oh, meu Deus. Estou falando de você. Você consegue entender isso? Ele não podia mudar aquela situação, mas ele podia falar com Jesus e alcançar um milagre. Oh, Deus maravilhoso. Não, olha aqui, Pedro, ele não podia resolver o problema, mas ele podia falar com quem resolve. E você está aqui hoje diante desse Jesus maravilhoso, o Senhor do vento e o Deus da tempestade. Basta uma palavra dele, o vento para. Oh, meu Deus. Sabe, tem coisa que você não é capaz de resolver ou mudar, mas você pode falar com Jesus, e Jesus pode fazer um milagre. Ele pode te entregar a vitória. Talvez não do jeito que você quer, do jeito que você planejou, mas Ele vai te entregar a vitória. Sabe, não é tudo que você pode resolver nessa vida, não. Você não pode resolver tudo aquilo que você quer. E se você não sabe lidar com isso, desculpa, Deus está falando, o problema é seu. Mas eu não sei lidar com isso. Problema é seu. Só não precisa ficar nervoso. Faz a tua parte, o Senhor está falando. Faz o que tem que ser feito, e o resto eu trabalho. E quer saber mais? O céu não vai baixar o nível, porque você talvez está magoado com alguém. O céu não vai abaixar o nível, porque você agora está com raivinha, bicudinho com alguém. Ou porque agora você não é capaz de superar uma decepção que você teve. E você sabe que é com você que Deus está falando. Ou porque agora você não suporta mais ser contrariado, não suporta mais ser contrariada. Entenda uma coisa de uma vez por todas, tem coisa que você não pode mudar e não vai mudar. Eu vou frisar isso bem, porque tem alguém que precisa ouvir isso. Tem coisa que você não pode mudar e você não vai mudar. Tem coisa que está acontecendo e você não pode mudar. Tem pessoas que você gostaria de mudar. Se dependesse de você, você mudaria a pessoa, mas você não pode mudar. Você aceita o conselho? Eu vou te dar. Quer mudar alguém? Mude você. Será que você não entendeu ainda no decorrer da sua vida toda que você não tem o poder de mudar ninguém? Só tem uma pessoa na vida que você pode mudar e deve mudar. Essa Deus autoriza você mudar, que é você mesmo. E através da nossa mudança, aí sim as pessoas à nossa volta serão impactadas
com a nossa mudança, e elas mudarão também. Sabe, as coisas que você não pode mudar, você vai ter que pedir a Deus serenidade. Para quê? Para aceitar e saber lidar com isso. Senão você vai prolongar o teu sofrimento. Aceita, já viu aquele ditado? Aceita que dói menos? É isso aqui. Você não tem opção, você tem duas na verdade. Aceita ou aceita. Não adianta, igreja, nós vamos ter que aprender a falar com Jesus no meio da tempestade, no meio do vento forte, como Pedro fez. Essa passagem aqui é uma lição para mim e para você. E se você pretende realmente, verdadeiramente, como você mesmo fala, eu quero viver uma nova história. Se você pretende isso, experimentar o sobrenatural de Deus, viver momentos inesquecíveis na sua vida, que talvez você nunca viveu até hoje, você vai ter que desenvolver um relacionamento com Jesus. Não vai dar para você viver o sobrenatural se você não tiver um relacionamento com Jesus. Foi isso que aconteceu aqui. Ele viveu? Viveu. Ele andou sobre as águas, experimentou o sobrenatural. O texto diz, e andando sobre as águas, ele andou. Quantos passos? Não sei, não quero saber. E nem tenho raiva de quem sabe. Mas que ele andou. Mas para ele andar, experimentar o sobrenatural de Deus, ele precisou se relacionar com Jesus, falar com Jesus. Quem está entendendo? Você vai ter que, e tem mais, não é só falar não, você vai ter que confiar na palavra dele. Quando você falar com ele, ele vai te dar uma direção. Venha. Meu Deus. Ele vai te dar uma palavra, e a palavra que ele te der, você vai ter que acreditar naquela palavra, sair do teu barquinho, colocar os pés na água, e mesmo com o vento soprando. E aí, está disposto a confiar na palavra que ele está te dando hoje? Porque Jesus é a própria palavra. Quando eu estou aqui pregando para você hoje, falando, faz que eu vou fazer, ação e reação, é o próprio Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne, ele é a palavra. Ele está falando para você hoje, ele está te dando uma direção. Quer viver o sobrenatural? Sai desse barco, rapaz. Sai desse barco, mulher. Põe o pezinho na água e vem viver o sobrenatural. Jesus está convidando alguém aqui para viver coisas que você nunca viveu na tua vida. Oh, aleluia. Vai ter que confiar que mesmo no meio dos ventos, no meio da tempestade que possa surgir, daqui para o final do ano ainda pode surgir muitas tempestades na nossa vida. Mas vai ter que confiar que aquele que mandou você sair do barco é o mesmo que vai te sustentar. Aquele que está te chamando hoje, vem viver o sobrenatural, é o mesmo que a hora que o vento soprar, a hora que você achar que você vai afundar, e que ele está longe, ele vai apenas estender as mãos e puxar você para cima, te trazer à tona para respirar. Jesus está falando com alguém aqui hoje. E tem mais, se você, olha só, se você confiar, acreditar e se mover, aleluia, você vai andar sobre as águas, o sobrenatural de Deus, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Eu profetizo na sua vida que daqui para o final do ano, você vai viver momentos que você nunca viveu antes. Eu profetizo que você vai viver momentos que o seu dinheiro não pode comprar. Daqui para o final do ano, você vai viver momentos que a bebida, que a droga, que a prostituição nunca pode te dar. Aleluia. Alguns de vocês viverão experiências tão profundas com Deus, que você vai pôr a mão na tua cabeça e falar, não sou digno de viver aquilo que eu estou vivendo. Eu pedi algo para Deus, como você vai falar aqui, que nem a Sara deu testemunho. Eu pedi algo para Deus, Deus fez muito mais, abundantemente, além daquilo que eu quero, que eu penso e que eu desejei. Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Você sair do barco e colocar o pé na água, isso representa, sabe o que? Um tipo de ação corajosa da tua parte. E esse tipo de ação corajosa da tua parte vai gerar uma reação muito forte da parte dele, do céu para você. Eu estou sendo claro com vocês, amém? Eu estou pregando, às vezes parece que está complexo. Amém. Sabe, nós precisamos ter paz no meio do vento que vai soprar. No meio do vento contrário.
Nós precisamos ter o quê? Serenidade e confiança em Deus. Precisamos ter paz quando o vento sopra contra. Precisamos ter paz quando as águas entram no barco, porque tem hora que entra, aquilo que está fora começa a entrar para dentro. Meu Deus. Você está entendendo? Estou pregando para alguém que aquilo que estava do lado de fora agora já entrou para dentro. Está dentro da família, está prejudicando outras áreas já. Algo errado que estava do lado de fora agora já começou a entrar para dentro. Nós precisamos ter paz quando o vento sopra e balança o nosso barco. Porque senão, nós seremos aquele tipo de cristão acomodado, sabe? Que não é o teu caso, claro. Mas tem cristão acomodado que vive dizendo: eu estou orando a Deus para ver se as coisas melhoram. Você só ora, mas você não age. Você só ora, mas você não faz. Oração, oração. Olha lá. Oração, você põe um P aqui, fica por ação. Você para no meio, oração, põe só um Pzinho aqui, por ação. Se você orar e não fizer nada, nada vai acontecer. Quem está entendendo? A pessoa fica só, eu vou orar a Deus para ver se algo acontece, para ver se a maré dá uma baixada, para ver se eu começo a fazer alguma coisa na obra de Deus. Eu vou orar, irmão, tem coisas que você não precisa orar. Eu vou orar para Deus colocar no meu coração para ser um dizimista fiel na igreja. Não, tem coisas que você não precisa orar, se ofende a Deus. Tem coisas que você tem que obedecer, porque já está escrito, é mandamento. Você vai ficar se questionando ainda? É por isso que você não experimenta o sobrenatural de Deus nessa área. E glória a Deus, você está numa igreja que a gente nem fala disso aqui. Amém? Mas quando eu estou pregando, eu preciso te ensinar, porque senão você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus nessa área. Vai falar que a Bíblia não funciona. Para com isso, sabe? Vai adiante com a maré do jeito que está mesmo. Não dá para ficar olhando e reclamando. Vou ver se a maré dá uma baixada, eu vou orar. Não, vai adiante do jeito que ela está. Do jeito que está você vai trabalhar para Deus. Do jeito que está você vai obedecer e ser fiel. Do jeito que está. Sabe por quê? Não existe outro jeito. Porque se você não fizer isso, as coisas não vão melhorar. Eu preciso pregar a verdade para você, igreja. E glória a Deus por isso, que você não está numa igreja que fica falando toda hora, que eu vou te dar um carro, que eu vou te dar uma casa. Você está numa igreja que prega a verdade, o que Deus quer de você, que é transformação de vida. Quando Jesus voltar, vai ficar tudo aí, a casa, o carro, a conta bancária. Ele vai voltar para levar uma igreja lavada e remida, mas não uma igreja que fica só presente, de corpo presente, a mente lá fora. Se você quer viver uma vida de paz, tranquila, você precisa de 3 coisas na sua vida. Nos últimos tempos eu aprendi isso. Você precisa obedecer a Deus. Fala comigo, obedecer. Você precisa confiar. Fala, confiar. Fala aí, descansar. Oh, aleluia. Se você aprender isso aqui, você vai voar na vida, em qualquer área da sua vida. Eu aprendi isso aqui com um amigo meu. Obedecer a Deus, confiar em Deus e descansar em Deus. Sabe por quê? Quem obedece confia. E quem confia consegue descansar. Se você é capaz de descansar em Deus, só é capaz de descansar em Deus quem confia nele. Você confia em Deus, amém? E quem não confia em Deus vive desesperado. Você deve conhecer alguém que não confia em Deus, né? Vive desesperado, perturbado, não dorme direito, fica tirando a paz dos outros ainda. Uma pessoa assim é a pessoa que não confia em Deus. Quem não confia em Deus é por quê? Porque acha que consegue tudo que consegue com a força do próprio braço. Meu Deus. Aleluia. Salmo 125 vai dizer: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então você que deseja ter um resultado diferente na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes. Não dá, sabe, para esperar um resultado diferente, agindo da mesma forma. E você sabe que é com você que Deus está falando, mais uma vez, a mesma coisa. Enquanto você não entender, Deus não vai parar de falar. O pastor está falando isso de novo. Não, é o que você não entendeu ainda, por isso que ele me move a falar de novo. Nossa, mas todo culto quase, o pastor fala a mesma coisa. Agir do mesmo jeito, resultado diferente, é porque você não praticou ainda. O dia que você começar a praticar, Deus vai fazer eu esquecer disso. Quem está entendendo?
Fazendo as mesmas coisas, não dá, irmão. Você quer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa? Andando com as mesmas pessoas? Frequentando o mesmo lugar? Você está de brincadeira. Não tem como. Eu falo para você que não tem como por experiência própria. Eu já tentei. Não dá, vai ter que evitar, excluir se for preciso. Hábitos antigos, pessoas antigas, lugares antigos. Você quer viver o novo de Deus vivendo no mesmo lugar? Com as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa? Não dá. Se você obedecer a Deus e confiar nele, Deus te dará paz suficiente para você descansar, sem se preocupar, e seja em qualquer situação que você tiver. Então vamos correr aqui, ó. Primeiro, você vai precisar da paz, da serenidade. Para quê? Para aceitar as coisas. Tem gente anotando, olha que bênção. Ó, você vai precisar da paz, da serenidade de Deus. Para quê? Para aceitar as coisas que você não pode mudar. Segunda coisa que você vai precisar: coragem. Fala, coragem. Coragem para quê? Para modificar aquelas coisas que você não pode. Aquelas coisas que você pode e deve mudar, na verdade. Quem está entendendo? Você vai precisar de coragem para modificar aquelas coisas que você pode, que está no teu alcance fazer. Pega essa chave aqui para você, ó. Eu tenho que ter serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mais mudar. Mas o que depender de mim, fazer, o que depender de mim, eu preciso ter coragem para ir lá e fazer, colocar em prática. Lembra que eu falei que Deus é Deus porque Ele só faz aquilo que a gente não pode? E o que depende de nós, Ele não vai fazer? É isso, eu vou ter coragem para fazer a minha parte. Quem está entendendo? Pedro, ele não podia parar a tempestade, mas ele teve coragem, para quê? Para fazer aquilo que ele podia. Meu Deus, ele teve coragem para falar com Jesus, se é o Senhor. Entendeu? Ele teve coragem para falar com Jesus, ele teve a atitude de falar com Jesus, ele teve coragem para obedecer também a direção que Jesus deu, e saiu do barco. E olha que ele estava num ambiente totalmente contrário, tudo mostrava que ele ia... Irmão, entra na história comigo aqui. Pensa nisso, 11 marmanjos dentro do barco, gritando para Jesus: é um fantasma. 11 marmanjos, 11. Tudo gritando que Jesus era um fantasma. Até o ponto de Jesus ainda tentar: calma, gente. Sou eu, não tenham medo. Sabe, tem hora que Jesus quer passar na frente do barco. Ele quer tomar a frente, mas o medo é tanto que Jesus pensa: nossa, se eu der mais um passo, eu vou ter que acalmar eles primeiro. Se eu der mais um passo, ele pula. E Jesus acalma ele, dizendo: calma, sou eu, não tenham medo. Aí então Pedro, o único, no meio de 11 marmanjos gritando, desesperado, Pedro se levanta e tem a coragem de dizer: se é o Senhor. Faz prova com ele hoje, fala: se não é o pastor Danilo, se é o Senhor que está falando comigo hoje. Dá mais um sinal, porque um monte ele já te deu, né? Ele teve coragem de levantar do barco e falar: se é o Senhor, manda que eu vá contigo sobre as águas, andando sobre as águas. Sabe, olha, a partir do momento que você vê Jesus de alguma forma, é necessário que algo nasça no teu coração. Quando ele viu Jesus ali, algo nasceu no coração dele, ó: eu quero andar como Jesus anda. Você consegue ver Jesus aqui hoje? Então algo tem que nascer no teu coração. Pedro falou: eu quero, se é o Senhor, então eu quero andar como o Senhor está andando, eu quero andar sobre as águas. Pega essa revelação. Irmão, ousadia, isso aqui é coragem, sabe por quê? Não foi Jesus que teve a ideia de Pedro andar sobre as águas. Jesus não teve essa ideia, a ideia foi de Pedro de andar sobre as águas, foi de Pedro. Ele que deu a ideia, falou: se é o Senhor, então manda que eu vá andando sobre as águas. Quem está entendendo, diga amém. E quando Pedro teve essa ousadia de dizer aquilo para Jesus, na mesma hora, Jesus reagiu do outro lado, ele falou: venha. Ação, reação. Tenha coragem hoje de gerar em você mesmo uma ação, a ponto de arrancar uma reação imediata de Deus. Jesus falou: venha Pedro, venha, porque nunca ninguém teve essa ousadia. Se é o Senhor, ele fala: venha, porque você me pediu algo que nunca ninguém me pediu. Oh meu Deus, venha, porque você está fazendo algo que nunca ninguém fez. E olha que eu já esperei, hein? E pela coragem e ousadia de Pedro, Jesus ele deu para ele algo muito maior do que ele imaginava.
muito maior. Eu declaro que pela sua atitude, pela tua coragem, pela sua ousadia, você vai experimentar coisas que até hoje ninguém experimentou. Tudo depende de você, pela tua coragem, pela tua ousadia. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus, sabe, através da ousadia, da coragem, da ação de Pedro. Jesus, ele conseguiu ver, sabe o que? A motivação do coração dele. Aquilo que você faz revela a motivação do teu coração. Não para o pastor, mas revela para ele. Aquilo que você faz, a forma como você faz, a intensidade que você faz, revela para ele a motivação do teu coração. Se você está buscando realmente a face dele, ou se você está buscando a mão dele. Se você está aqui buscando ele por aquilo que ele pode dar, por aquilo que ele pode fazer, ou por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa na tua vida, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Sabe o que aconteceu? Pedro, ele experimentou o sobrenatural, simplesmente porque ele teve coragem. Ei, tenha coragem hoje. Você sabe que Deus está falando com você. Tenha coragem de renunciar, tenha coragem de abrir mão disso, tenha coragem de parar com isso. Tenha coragem de tirar isso da sua vida, tenha coragem de começar a fazer aquilo que Jesus já mandou você fazer. Pelo amor de Deus, entenda isso, ó. Se você entender isso aqui e colocar em prática, esse ano ainda, irmão, nós estamos apenas no meio do ano ainda, um pouquinho mais do meio do ano. Esse ano ainda pode ser o melhor ano da tua história. Eu vou repetir, esse ano ainda, 2022, ainda pode ser o melhor ano da sua vida. Peça a Deus a paz e a serenidade, para você aceitar as coisas que você não pode mudar mais. Mas aquilo que está nas suas mãos, no teu alcance, tenha coragem para mudar, experimentar resultados sobrenatural. Diga glória a Deus. Tenha coragem para renunciar às coisas desse mundo, para começar uma nova vida com Jesus, uma vida firme na presença de Deus. Deus quer te dar uma vida de qualidade espiritual. É isso mesmo, você sabe, é para você. Deus está querendo te dar uma vida com qualidade espiritual. Tenha coragem de ser fiel a Deus no pouco ou no muito, na crise ou na fartura. Se permita viver as experiências de Deus nessa área. Desfrute da prosperidade, do cuidado de Deus. Se você nunca viveu isso, é porque você nunca foi fiel a Deus. Porque a palavra de Deus funciona, e Deus inclusive manda você fazer prova dele. Olha, um Deus que desafia você e ainda fala: então faça prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu e derramar a bênção sem medida sobre a tua vida, eu não sou o Senhor dos exércitos. E olha o que a Bíblia fala: Ele é o Senhor dos exércitos. Exército fala do quê? Guerra. Essa guerra financeira, essa guerra no casamento, tudo isso que você está passando, Ele tem o poder de parar a guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Só que você precisa confiar nele. Eu profetizo que nós vamos continuar, ainda esse ano, tendo os cultos corajosos, ousados aqui nessa igreja, como esse de hoje. Cultos que nos desafiam a tomar uma atitude, a ser melhor a cada dia. Sabe, nós vamos dizer para Jesus: Senhor, permita eu ganhar minha família inteira ainda esse ano. Oh, aleluia. Quem está buscando isso aqui? Você vai ter coragem no meio do culto de abrir o teu coração e falar: Senhor, permita a nossa igreja ter um prédio maior. Oh, glória. Você tem fé? Se não for pela tua fé, vai ser pela minha, em nome de Jesus. Fala: Senhor, levanta mais. Nós vamos ter ousadia para falar: Senhor, levanta mais pessoas para trabalhar na obra, para nos ajudar a cuidar dessas almas que estão chegando. Porque como eu sempre digo para você, ninguém faz a obra de Deus sozinho, igreja. Nós entramos aqui com 14, 20 pessoas, dá uma olhada. Sabe por quê? Porque Deus vem levantando a cada dia pessoas para nos ajudar nessa obra. Grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Trabalhar um monte quer, mas pagar o preço são poucos. Eu não estou falando para você: eu vou fazer. Só não fala que você vai fazer se você não for fazer mesmo. Não queira trabalhar para Deus só para falar que você trabalha. Faça, paga o preço, dê o seu melhor. Aleluia. Você vai ser ousado e dizer: Senhor, faça a minha empresa avançar ainda esse ano.
E ainda mais do que já avançou, porque o Senhor sabe que é para a tua glória. Quanto mais abençoado eu for nos meus negócios, mais a tua obra vai ser abençoada, mais a tua obra vai crescer. Tenha coragem de falar isso na tua oração, irmão. Quando você estiver lá no teu particular com Deus, fala: meus negócios, trabalho com venda, Senhor, abre as portas, me ajuda a vender, porque quanto mais eu vender, maior vai ser a minha oferta. Ô irmão, use argumento bíblico para falar com Deus. Se tem algo que chama a atenção de Deus, é base bíblica. Você tem base para falar isso? Aleluia. Se és tu, manda que eu vá contigo sobre as águas. Olha, se és tu, deixa eu viver o sobrenatural. Se és tu, Senhor, deixa eu viver o avivamento na minha vida. Saiba de uma coisa, igreja, estou finalizando aqui. O avivamento que você deseja, que você precisa, na verdade, não vai vir através de algo que você ainda não tem. Eu vou repetir. O avivamento, a multiplicação que você precisa, não vai acontecer através de algo que você ainda não tem. A multiplicação de Deus vem através daquilo que já está nas tuas mãos. Você não precisa de que nada mais venha para a tua vida, para o milagre do avivamento, para o milagre da multiplicação de Deus acontecer. Porque todo milagre de multiplicação que acontece, até na Bíblia, é através de algo pequeno que eu já tenho. Amém? É algo se tornando grande do pouco que já está nas minhas mãos. Por isso que é a multiplicação. É o pouquinho de farinha que nem da viúva lá. É o pouquinho do azeite que ela falou até que não tinha. Tem certeza? Ah, tenho uma botija de azeite. Mas o que é isso para tantos? É o suficiente, é o que eu preciso para multiplicar. É o pouquinho que você tem, que se você depositar a tua fé em mim, vai virar muita coisa. Você está entendendo? Deus não vai enviar nada para algo grande acontecer. Nós é que vamos nos mover com aquilo que nós já temos. Você já tem a tua fé, você já tem a tua esperança, você tem a tua atitude. É isso que Deus quer. Nós precisamos ser corajosos, igreja. Corajosos para melhorar a nossa busca. Corajosos para melhorar a nossa oferta, a nossa igreja, a nosso louvor. Corajosos para melhorar a nossa pregação. Pastor, mas já está tudo maravilhoso. Não, não está. Deus não está feliz ainda. Deus quer algo maior, irmão. Sempre, nada está tão bom que não possa melhorar. Oh, aleluia. Sabe, Deus não pode colocar coisas profundas em um coração superficial. Olha aí Deus falando com alguém. Se está faltando algo, irmão, não é da nossa parte não. Não é da parte de Deus não, é da nossa parte, aliás. Está faltando algo, você está achando que está faltando, mas não é da parte dele, só está faltando da minha parte e da sua. Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado. Meu Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu já fiz a minha parte, eu já derramei o meu sangue. Aleluia. Eu já dei poder e autoridade para vocês. Deixei o meu espírito para aqueles que me obedecem. Se vocês estão colhendo pouco, é porque estão semeando pouco. É duro dizer isso, mas eu preciso dizer a verdade para você. Jesus disse: os que pouco semeiam, pouco também ceifarão. Os que muito semeiam, muito também ceifarão. Ou seja, os que me obedecem e confiam, são os que mais descansam. Aqui não está falando somente de coisas financeiras, presta atenção. Os que me obedecem, os que me confiam, com maior intensidade, maior descanso vai ter. Confia. Você tem um Deus que cuida dos mínimos detalhes todos os dias na sua vida. Olhe para mim, eu encerro aqui. Essas 3 coisas que vai gerar um avivamento, uma transformação de vida em qualquer pessoa que colocar em prática. Essas 3 coisas que eu te passei aqui hoje, gerem em qualquer pessoa que praticar uma nova maneira de viver. Quantos que é uma nova maneira de viver aqui? Deixa eu ver. Presta atenção nisso aqui. Primeiro, para você nunca mais esquecer, buscar a paz, a serenidade de Deus, para quê? Para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Segundo, você precisa ter coragem para modificar aquelas que você pode, aquilo que está no teu alcance e que você precisa fazer, a tua parte. Terceiro, você vai precisar ter, por último, sabedoria. Para quê? Para reconhecer a diferença. Diferença do que, pastor Danilo? A diferença entre aquilo que você pode e deve mudar, e daquilo que você não pode, mas que Jesus pode. Oh meu Deus. E nós precisamos ter essa sabedoria.
Precisamos parar de perder tempo com coisas, sabe? E com pessoas que não somam mais em nada na nossa vida. Tem gente que está aqui, você está perdendo tempo com coisas e com pessoas que não faz mais sentido para aquilo que Deus tem para você. Para coisas que só tem trazido problemas para a sua vida. E eu encerro essa mensagem profética te dizendo que a reação de Deus depende da minha e da sua ação. Diga glória a Deus por isso. Só depende de nós. É por isso que tem gente que entra na igreja vazio e sai vazio. Você acredita nisso? Um culto como esse, os louvores como esse que nós adoramos aqui, uma palavra dessa, a pessoa entra vazia. Mas você acredita que ainda tem gente que consegue sair do mesmo jeito? Mas tem. Tem gente que entra vazio e sai vazio, mas também tem gente que entra vazio e sai cheio. Ó, tá vendo o tanto? Sabe por quê? Porque depende da pessoa. Não é que Deus não quer encher ela, é que depende da pessoa. Não tira a tampa. Deus quer encher, mas a pessoa não tira a tampa. Só depende de nós. Aleluia. Por isso que você vê gente na igreja chorando de soluçar às vezes, sabe? Na hora do louvor, parece que a pessoa está saindo do corpo. E ao mesmo tempo você vê pessoas do lado da pessoa. A pessoa não precisa nem passar perto, que está até faísca. A pessoa está no fogo, chorando. Aí você olha para o outro lado, tem pessoa bocejando, cochilando. Aqui não tem isso não, mas tem lugar que tem. Por quê? Porque depende da pessoa. Essa palavra hoje está mudando o ano de algumas pessoas aqui, ó. Está mudando a vida. Para outros vai ser só mais uma mensagem, é só mais uma quinta. Para alguns que estão aqui, não fez, claro, é só mais uma quinta B-Power. É só mais um culto normal como qualquer outro. Alguns ficarão mais um ano dentro do barco, não vai conseguir ter experiência sobrenatural. Enquanto outros vão colocar o pé na água, como já estão colocando no decorrer da mensagem. Já estão vivendo o sobrenatural, vão confiar na palavra que Jesus está liberando hoje. Vai sair do barco e vai viver o sobrenatural. Danilo, mas Pedro afundou, e daí? O que é melhor para você? Ficar no barco e não afundar? O que você prefere? Ou você correr o risco de afundar, mas andar sobre as águas? Viver o sobrenatural. Eu não sei você, mas eu particularmente, eu prefiro correr o risco de afundar, mas viver no sobrenatural de Deus todos os dias da minha vida. Se coloque de pé em nome de